Olá, muito boa tarde. Bem-vindo às conversas na Eclésia. Neste mês de agosto, a proposta é descobrir pequenos espaços, pequenos lugares nas várias dioceses portuguesas. Hoje rumamos até à Diocese de Santarém. Boa tarde, Eva. Obrigada por estar na nossa companhia. A Eva Neves é conservadora do Museu Diocesano de Santarém e vai-nos dar uma proposta de visita peculiar bem no coração da cidade. É verdade. Boa tarde, Sónia. Obrigada por este convite e por esta intenção também de promover o património das nossas dioceses e, sobretudo, colocar várias opções para as visitas que podemos fazer neste verão. Hoje propunha para a Diocese de Santarém uma passagem pela conhecida Capela Dourada de Santarém, anexa à Igreja de Jesus Cristo. Diz que é uma capela conhecida. De que se trata essa Capela Dourada? Imaginamos algo com muita talha dourada. É verdade, é o único exemplar deste tipo que temos em Santarém, muito provavelmente porque muitos dos edifícios religiosos sofreram muitas alterações por contextos diversos, e neste caso é uma pequena capela que ficou intacta. O seu interior, em termos de recheio artístico, ainda permanece naquele característico modelo a que se deu o nome de obra de arte total, onde encontramos azulejo, talha dourada e pintura de cavalete, pintura sobre tela. E, portanto, temos uma decoração no interior muito rica, que tem na base o conjunto azulejar, que representa várias cenas da vida de São Francisco de Assis, porque estamos a falar de uma capela que pertencia à Ordem Terceira Franciscana, fundada em 1666, portanto, vamos perceber que todo o interior, toda a decoração, todo o recheio artístico é produzido já nos finais do século XVII, princípios do século XVIII, e, portanto, estamos a falar daquilo que vulgarmente conhecemos como barroco, portanto, uma decoração muito intensa, muito extensa neste interior. Depois temos também 3 retábulos em talha dourada, como não podia deixar de ser, com as suas esculturas respectivas, e no nível superior encontramos, por entre uma profusa moldura em madeira dourada e policromada, 14 pinturas sobre tela que representam vários santos terceiros franciscanos, portanto, os exemplos de santidade para aquela comunidade de irmãos da penitência que ali se reunia com frequência. A Eva é uma profunda conhecedora desta capela. Lembra-se a primeira vez que visitou? Lembro, é até uma história bastante curiosa. Foi nos meus primeiros meses de trabalho em Santarém. Eu visitei a Igreja de Jesus Cristo e esta capela anexa, que estava acessível, e hoje volta a estar acessível através desse mesmo circuito. Não era propriamente um edifício que estivesse à responsabilidade da Diocese, da Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja, porque é propriedade da Santa Casa da Misericórdia, e eu visitei em 2006 a primeira vez, e a capela estava com muitos problemas de degradação, sobretudo ao nível da estrutura em talha e também das telas. As telas estavam algumas estavam rasgadas e outras, pelo nível de sujidade e de oxidação do verniz, não tinham uma leitura, não era possível a leitura, ou pelo menos uma leitura muito válida daquilo que representavam. E a sensação que tive na altura foi, pela beleza do espaço, mas também pelo estado de degradação, era que, enfim, era urgente fazer ali uma intervenção, e sem ela não havia muita dignidade para as portas estarem abertas. Portanto, mostrar este património nas condições em que se encontrava era, de facto, triste, até podemos dizer. E foi curioso este percurso
que foi depois já em 2018, portanto 2006 a 2018, nós na Diocese promovemos entretanto muitos processos de recuperação de igrejas, como também vão acompanhando, e foi muito curioso que em 2018 então o provedor solicitou o apoio à Comissão Diocesana para que pudéssemos organizar um projeto que procurasse alguns fundos que apoiassem a recuperação da capela, entretanto fechada, e que pudessem reabrir ao público este espaço, dada a sua relevância patrimonial também para a cidade, e até porque era um espaço desconhecido de muitos, na medida em que até mais ou menos 1985 este espaço anexo ao hospital, era ali que funcionava o Hospital de Santarém, serviu como casa mortuária, portanto a memória das pessoas era sobretudo nesta utilização, até que depois foi encerrado e deixou de ter, portanto muitos dos habitantes de Santarém não conheciam, e depois quem visita Santarém desde 1985 também pouco conheceria este lugar. E foi através desse projeto que nós acompanhámos que foi possível obter um apoio do Fundo Rainha Dona Leonor, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em parceria com a União das Misericórdias Portuguesas, para uma recuperação que vai incidir sobretudo na estrutura em talha. Nós tínhamos elementos das molduras que estavam em risco de ruir e, portanto, era muito urgente esta intervenção. E depois, no conjunto das 14 telas que estavam também em muito mau estado, e, portanto, foi um processo muito gratificante, dada a qualidade do resultado que se conseguiu, não é? Porque quando estamos com um processo de degradação muito acentuado, mas que ainda permitem um trabalho com alguma qualidade e reverter de alguma forma estes processos, depois o resultado é muito bonito, e a capela ficou de facto muito bonita, muito agradável. É de facto um espaço que renasce e uma nova porta aberta que dignifica muito o património de Santarém, dignifica obviamente muito o património da Misericórdia, mas todo o património religioso e não só. Portanto, Santarém tem vindo a conseguir, com a ajuda de todas as entidades aqui envolvidas e com responsabilidade sobre o património, tem vindo a conseguir reabrir estas portas que ao longo do tempo, por motivos vários, se foram fechando. E isso, de facto, esta é uma nova porta aberta e é mais um motivo para que estes anos todos depois se possa voltar a Santarém. Acho que, mesmo que seja só para conhecer a Capela Dourada, é de facto um bom motivo para voltar a Santarém. Às vezes lembramos de perguntar há quanto tempo não vem a Santarém. Portanto, quase que a cada ano que passa, que conseguimos ter mais um motivo, e não é só para os visitantes, de facto estes lugares, reabrir estes lugares, são também um sinal para a comunidade que aqui vive, e isso é muito importante. Em termos catequéticos até é um espaço que passa uma mensagem franciscana que ainda hoje é muito válida, talvez cada vez mais válida. Esta espiritualidade franciscana, não é? O nosso Papa Francisco, com esta ideia do cuidado da casa comum, e que nós vamos também conseguindo ver, se tentarmos redescobrir ali essa mensagem e esses momentos mais marcantes da vida de São Francisco de Assis, e depois de todos aqueles que ousaram também seguir este espírito franciscano. E as portas desta Capela Dourada abriram há muito pouco tempo, no dia 31 de maio deste ano. É verdade. Foi uma intervenção também muito curiosa, porque foi realizada num contexto de pandemia. Portanto, quando confinámos todos, os profissionais que ali trabalharam saíram de casa para poder... não se pode transportar para teletrabalho este tipo de processos, e, portanto, foi um investimento muito grande. Trabalharam ali naqueles meses em que nós, em casa, vivíamos com muito receio também, e eles tiveram sempre, de alguma forma, um amor àquela
àquele espaço e àquela intervenção. E foi possível, finalmente, depois, enfim, de outras componentes que foi necessário desenvolver no espaço, sobretudo ao nível da nova instalação elétrica, sistemas de proteção de incêndio e contra a intrusão. Neste caso, pudemos inaugurar no dia 31 de maio e, portanto, há pouquíssimo tempo. Portanto, Eva, depois daquela primeira visita em 2006 e agora esta visita em 2021 com a capela já recuperada, que sensação é que teve? De facto, quando eu entrei, depois de desmontarmos os andaimes, porque estas intervenções depois também obrigam uma estrutura de andaime muito grande, muito densa, e nós só mesmo quando a obra termina e os andaimes saem do espaço é que nós podemos contactar com o património na sua total amplitude. E nós entramos e de facto é um lugar muito bonito, muito denso em termos de decoração, mas muito equilibrado, porque também não se fazia ao acaso este tipo de projetos. É um lugar que está, como não está ao culto, não tem um culto permanente, portanto é um espaço que está vazio, está desprovido de bancos, é um espaço amplo que nos permite toda uma leitura integral e de facto foi uma sensação também de um bocadinho de dever cumprido, porque eu senti-me muito interpelada naquele ano 2006, sendo que estava a começar a minha atividade profissional, a minha colaboração com a Diocese e à medida que fomos desenvolvendo os outros trabalhos, aquela era sempre quase que, não sendo uma responsabilidade direta da Diocese, era quase como um calcanhar daquilo, não é? Portanto, ainda é preciso olhar aquela capela e quando volto, é muito bom perceber, finalmente conseguimos abrir estas portas para que todos possam ver assim, a pequena maravilha. É um pequeno tesouro que nós encontramos, aquelas portas que se fecharam, entretanto. Agora, sendo possível esta visita, quase que em jeito de desafio, perguntava-lhe, estando alguém dentro daquela capela, Eva, para sentir todo aquele património, para poder contemplar da melhor forma, que banda sonora poderia escolher? Já que estamos numa capela anexa à Igreja de Jesus Cristo e como a Igreja de Jesus Cristo tem também um órgão histórico que foi recuperado por ocasião de um projeto que também é muito significativo para Santarém, que é a recuperação dos órgãos históricos das igrejas da cidade, eu sugeria, talvez, até porque enfim, podemos recuar e também há algum momento musical, alguma peça da época barroca, talvez acompanhar com uma das interpretações de órgão histórico que temos vindo a contemplar em Santarém através dos festivais de órgão que felizmente vão ocorrendo. Fica a sugestão, quem sabe, desta banda sonora e desengane-se quem pensa que esta capela possa estar fechada ao público, já dissemos que está de portas abertas para qualquer pessoa, mesmo tendo interesse aqui, por exemplo, em levar as famílias, em levar os mais pequenos a uma capela destas? Claro que sim, claro que sim. A visita à capela, deixo só esta nota, é possível através da visita à Igreja de Jesus Cristo, portanto, que é a igreja principal. Entrando na Igreja de Jesus Cristo, depois é possível esse acesso, não vão as pessoas só procurar a porta de entrada, a porta principal da capela, e essa sim estará fechada. Mas é uma visita que se pode e deve fazer com as famílias, lá está, não há, é um espaço de alguma forma desimpedido, mas que depois, como é muito rico em termos narrativos, sobretudo na zona inferior, que tem muitos azulejos, com muitos momentos da vida de São Francisco de Assis, penso que é sempre possível chamar a atenção dos mais pequenos ou dos mais jovens para alguns pormenores
e a espiritualidade franciscana depois também é muito carismática nesse sentido, também para os mais novos. E depois, como é um espaço muito bonito, com cor, com o azul, o branco, o dourado e a cor das pinturas, acho que interpela. A beleza pode interpretar de muitas formas e, portanto, os mais novos também poderão sentir-se interpelados. Eu deixo só aqui uma nota que a minha mãe costuma contar que quando eu era pequenina e visitei em família a Batalha, o Mosteiro da Batalha, fiquei, era muito pequenina, mas o que mais me impressionou, penso que fiquei mesmo muito parada, foi ao ver as cores dos vitrais que eram atravessados pela luz do sol e, portanto, a forma como esse colorido se espalhava pelos espaços e pelas paredes. De facto, nós nunca sabemos, numa visita ao património, que pequeno pormenor pode também interpelar os mais novos. Fica aqui um belo convite para visitar em família esta Capela Dourada, bem no coração de Santarém. Eva Neves, muito obrigada por esta partilha também em jeito pessoal e por este convite de nos questionarmos e percebermos há quanto tempo não vamos a Santarém. Obrigada.